A sua casa provavelmente não está preparada para os eventos climáticos extremos que vão acontecer nos próximos anos. E eu não estou falando de construir um bunker subterrâneo de R$500 mil. Eu estou falando de modificações práticas e relativamente acessíveis que você pode fazer na sua casa para ela ficar muito mais resiliente contra ondas de calor extremo, contra secas prolongadas, contra as enchentes, contra os apagões e contra todos os outros eventos climáticos que a gente já sabe que vão acontecer com uma frequência cada vez maior. E hoje eu vou te mostrar 10 modificações essenciais que transformam uma casa comum em uma casa preparada para enfrentar a crise climática. E para cada uma dessas modificações eu vou te explicar exatamente o que ela é, por que ela funciona do ponto de vista científico. Como você pode fazer, quanto custa de verdade e qual é o nível de dificuldade. E algumas dessas modificações você mesmo pode fazer no final de semana. E outras vão precisar de um profissional. Mas todas são viáveis financeiramente, se você for fazendo uma por vez ao longo dos meses. Se você está assistindo o canal pela primeira vez, se inscreve agora. Esse é o Manual para Crises. Aqui a gente trabalha exclusivamente com soluções práticas que realmente funcionam, com dados verificáveis e com preparação que cabe no seu bolso. Ativa o sininho, deixa o like e vamos lá para as 10 modificações que vão proteger a sua casa e a sua família. A primeira modificação, e talvez a mais importante de todas, é pintar o seu telhado de branco ou aplicar uma tinta refletiva especial. E isso pode parecer simples demais para ser efetivo. Mas a ciência por trás disso é sólida e os resultados são impressionantes. Um telhado escuro comum absorve entre 80% e 90% de toda a radiação solar que bate nele. E essa energia toda se transforma em calor, que vai sendo transmitido para dentro da casa ao longo de todo o dia e também durante a noite toda. E é por isso que a casa continua quente mesmo depois que o sol já se pôs. Porque o telhado absorveu tanto calor durante o dia que ele fica, liberando esse calor para dentro por horas e horas. Agora, um telhado branco ou com tinta refletiva especial reflete entre 70% e 85% da radiação solar de volta para a atmosfera. Então, a quantidade de calor que entra na casa cai drasticamente. E estudos científicos mostram que um telhado branco pode reduzir a temperatura interna da casa em 5 a 8 graus Celsius em dias de calor extremo. E isso é uma diferença absolutamente enorme. É a diferença entre 38 graus dentro de casa e 30 graus. É a diferença entre insuportável e tolerável. E como você faz isso na prática? Se o seu telhado for de telha cerâmica ou de concreto, você compra uma tinta acrílica branca, específica para telhado que aguenta chuva e sol. As melhores marcas são Suvinil, Coral e Sherwin-Williams. Você limpa bem o telhado, tirando toda a sujeira musgosa e limo. Você aplica uma demão de fundo preparador. E depois você aplica 2 demãos de tinta branca refletiva com intervalo de 4 horas entre elas. Se o seu telhado for de telha metálica ou de fibrocimento, existe uma tinta específica ainda mais eficiente que se chama tinta térmica reflexiva. Ela tem microesferas de cerâmica na composição que refletem ainda mais a radiação solar. As marcas são Thermotec, Caico e Barracuda. O custo para um telhado de 100 metros quadrados, que é o tamanho médio de uma casa, fica entre R$800 e R$1.500, dependendo da tinta que você escolher. A tinta comum sai mais barato. A tinta térmica especial sai mais caro, mas as duas funcionam. E o nível de dificuldade é baixo se você tiver disposição de subir no telhado. Você mesmo pode fazer em um final de semana. Mas se você não se sentir seguro subindo no telhado, chama um profissional que cobra entre R$300 e R$500 de mão de obra. E essa modificação se paga sozinha em economia de energia com ar-condicionado em 1 a 2 anos. Porque você vai usar muito menos o ar-condicionado. E ela protege a sua casa contra as ondas de calor extremo que estão ficando cada vez mais frequentes e mais intensas. A segunda modificação essencial é instalar isolamento térmico no forro ou no teto da casa. E isso funciona tanto para proteger contra o calor extremo quanto contra o frio extremo. É uma proteção dupla. O isolamento térmico funciona criando uma barreira física que impede a transferência de calor entre o ambiente externo e o ambiente interno. No verão, ele impede que o calor do telhado desça para dentro da casa. E no inverno, ele impede que o calor de dentro da casa escape para fora. É como colocar um cobertor grosso entre você e o mundo externo. Os materiais de isolamento térmico mais comuns e mais eficientes são a lã de vidro, a lã de rocha e as mantas de polietileno aluminizado. A lã de vidro é o material mais tradicional,
e tem um excelente custo-benefício. A lã de rocha é ainda mais eficiente e também tem propriedade de isolamento acústico. E as mantas aluminizadas são as mais fáceis de instalar, mas são um pouco menos eficientes. E a instalação é relativamente simples se você tiver acesso ao forro da casa ou ao entretelhado. Você mede a área total que precisa cobrir. Você compra o material em rolos ou em placas. E você simplesmente desenrola ou encaixa o material entre as vigas do telhado ou sobre o forro existente. Se for lã de vidro ou lã de rocha, você precisa usar luvas, máscara e roupa de manga comprida, porque o material solta fibras que irritam a pele e os pulmões. Se for manta aluminizada, não tem esse problema. O custo para uma casa de 100 metros quadrados fica entre R$ 1.200 e R$ 2.500, dependendo do material que você escolher. A lã de vidro é a mais barata. A lã de rocha ela é um pouco mais cara e a manta aluminizada fica no meio termo. O nível de dificuldade é médio. Você mesmo pode fazer se tiver acesso ao forro e se não tiver medo de trabalhar em espaços apertados e quentes. Mas se você preferir chamar um profissional, a mão de obra custa entre R$ 800 e R$ 1.500 e o resultado é uma redução de 3 a 5 graus na temperatura interna no verão e uma manutenção muito melhor do calor interno no inverno. E junto com um telhado branco, você pode chegar a uma redução total de 8 a 12 graus na temperatura interna em dias de calor extremo, e isso transforma completamente o conforto térmico da casa. A terceira modificação essencial é criar ou melhorar a ventilação cruzada da casa. E ventilação cruzada é quando o ar entra por um lado da casa e sai pelo outro lado, criando uma corrente de ar constante que renova o ar interno e que remove o calor acumulado. A ventilação cruzada funciona por causa da diferença de pressão entre diferentes pontos da casa. O ar quente é naturalmente mais leve do que o ar frio, então ele tende a subir. E se você criar uma entrada de ar na parte baixa de um lado da casa e uma saída de ar na parte alta do lado oposto, o ar quente vai sair pela parte alta, puxando o ar fresco pela parte baixa. E isso cria uma corrente natural de ar que resfria a casa sem gastar energia nenhuma. E para criar ou melhorar a ventilação cruzada, você precisa analisar a planta da sua casa e identificar os pontos de entrada e de saída de ar. As janelas que ficam viradas para o lado de onde vem o vento predominante na sua região devem ser as entradas. E as janelas do lado oposto ou as janelas mais altas devem ser as saídas. Se você não tiver janelas suficientes ou se elas estiverem nos lugares errados, você pode instalar janelas basculantes adicionais na parte alta das paredes. Ou você pode instalar venezianas de ventilação, que são aquelas grades fixas que permitem a passagem de ar, mas impedem a entrada de chuva. Ou você pode instalar um exaustor eólico no telhado, que é aquele dispositivo que gira com o vento e que suga o ar quente de dentro do forno. Você também pode instalar ventiladores de teto em pontos estratégicos para forçar a circulação de ar, mesmo quando não tem vento natural. Mas o ideal é que a ventilação natural funcione sozinha na maior parte do tempo. O custo para melhorar a ventilação de uma casa varia muito dependendo do que você precisa fazer. Se você só precisa abrir melhor as janelas existentes, o custo é zero. Se você precisa instalar algumas janelas basculantes adicionais, o custo fica entre R$ 400 e R$ 800 por janela, incluindo material e instalação. Se você quiser instalar exaustores eólicos no telhado, o custo é de R$ 200 a R$ 400 por unidade. E se você quiser instalar ventiladores de teto bons, o custo é de R$ 300 a R$ 600 por ventilador. O nível de dificuldade é baixo a médio, dependendo do que você for fazer. Abrir melhor as janelas é fácil. Instalar venezianas também é relativamente fácil e você mesmo pode fazer. Mas instalar janelas novas ou exaustores no telhado é melhor chamar um profissional. E uma ventilação cruzada bem feita pode reduzir a temperatura interna em 3 a 5 graus em relação ao ambiente externo. E o melhor de tudo é que não gasta energia elétrica nenhuma, se for bem projetada. A quarta modificação essencial é plantar árvores de grande porte em posições estratégicas ao redor da casa. E isso é uma modificação de longo prazo, porque as árvores levam anos para crescer, mas o impacto é enorme e permanente. As árvores funcionam de várias formas diferentes. Primeiro, elas criam sombra direta sobre o telhado e sobre as paredes da casa. E uma parede ou um telhado que está na sombra aquece muito menos do que um que está no sol direto. Segundo, as árvores fazem evapotranspiração, que é quando elas liberam água pelas folhas. E essa água evapora e resfria o ar
ao redor da árvore. Terceiro, as árvores bloqueiam o vento frio no inverno, se você plantar elas do lado de onde vem o vento predominante. E para plantar árvores de forma estratégica, você precisa entender a trajetória do Sol na sua região. No Brasil, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas no verão, o Sol passa mais ao norte e no inverno passa mais ao sul. Então você precisa plantar árvores que vão fazer sombra nas partes da casa que recebem mais sol. No geral, as melhores posições são a oeste e a noroeste da casa. Por quê? É de onde vem o sol da tarde, que é o mais quente, e você deve plantar árvores de crescimento rápido e de copa densa. Algumas das melhores espécies são a sibipiruna, o ipê, a quaresmeira, o jambolão e a acácia. Evita eucalipto porque ele seca muito o solo. E evita árvores com raízes agressivas como a figueira, porque elas podem danificar as fundações da casa. Você planta as mudas com 1 a 2 metros de altura. De 5 a 10 anos elas vão atingir o tamanho adulto e começar a fazer uma sombra significativa. Por isso, essa é uma modificação de longo prazo que você deve fazer o quanto antes. O custo de cada muda de árvore de boa qualidade fica entre R$ 50 e R$ 200, dependendo da espécie e do tamanho. E você deve plantar pelo menos 3 a 5 árvores ao redor da casa. Então, o custo total fica entre R$ 200 e R$ 1.000. E se você quiser contratar um paisagista para fazer um projeto de onde plantar cada árvore, o custo adicional é de R$ 300 a R$ 800. O nível de dificuldade é baixo. Qualquer pessoa consegue plantar uma árvore cavando um buraco e colocando a muda, mas você precisa regar regularmente nos primeiros 2 anos. E o resultado no longo prazo é uma redução de 2 a 4 graus na temperatura interna da casa. E as árvores também protegem a casa de ventos fortes e de chuvas muito intensas. A quinta modificação essencial é instalar um sistema completo de captação de água da chuva. E isso é absolutamente fundamental para enfrentar as secas prolongadas que vão acontecer com frequência cada vez maior. Um sistema de captação de água da chuva funciona coletando toda a água que cai no telhado da casa e que escorre pelas calhas e descidas. Essa água passa por um filtro que remove folhas, galhos e sujeiras maiores. E depois essa água vai para uma cisterna ou para caixas d'água, onde fica armazenada para uso posterior. E para instalar um sistema desses, você precisa primeiro calcular a área de captação, que é a área do seu telhado. Uma casa de 100 metros quadrados de telhado capta cerca de 100 mil litros de água por ano em uma região com chuva média de 1.000 milímetros anuais. Então você precisa decidir quanto dessa água você quer captar e armazenar. Um sistema básico e funcional inclui as calhas de pressão venosa central ou de alumínio instaladas em todo o perímetro do telhado. Inclui os canos de descida de 100 milímetros de diâmetro. Inclui um filtro autolimpante que fica no início do cano de descida e que desvia as primeiras águas sujas. E inclui uma cisterna ou caixas d'água de 1.000 a 3.000 litros para armazenamento. Você pode usar essa água para regar as plantas, para lavar roupa, para lavar o carro, para lavar o quintal e a calçada, e até para descarga de vaso sanitário. E com um filtro adicional mais fino e com cloração, você pode até usar para beber, embora isso não seja recomendado, sem análise laboratorial da qualidade da água. O custo de um sistema básico completo para uma casa de 100 metros quadrados fica entre R$ 2.000 e R$ 5.000, dependendo do tamanho das cisternas e da qualidade dos materiais. As calhas e canos custam cerca de R$ 800. O filtro autolimpante custa R$ 300 a R$ 600. E as cisternas ou caixas d'água custam R$ 800 a R$ 3.000, dependendo da capacidade total. O nível de dificuldade é médio. Você mesmo pode fazer a instalação se tiver habilidade com ferramentas e com canos, mas chamar um profissional é mais seguro, principalmente para instalar as calhas no telhado. A mão de obra fica entre R$ 600 e R$ 1.200. E o retorno desse investimento vem na forma de economia na conta de água, que pode cair de 30% a 50%, dependendo do quanto você usa a água da chuva. E o retorno mais importante vem na forma de segurança hídrica, quando a seca apertar e a água da rua começar a faltar. A sexta modificação essencial é aumentar drasticamente a capacidade de armazenamento de água da casa. E isso vai além do sistema de captação da chuva. É ter água guardada em quantidade suficiente para sobreviver semanas ou até meses sem água vindo da rua. O armazenamento de água funciona de forma muito simples. É ter caixas d'água, bombonas, tambores ou cisternas, cheios de água tratada e pronta para uso. E quanto mais água você tiver guardada, mais tempo você consegue ficar sem depender do abastecimento público
que pode falhar em uma crise hídrica severa. Uma pessoa consome em média 150 litros de água por dia se usar sem restrição nenhuma, mas em uma situação de racionamento, dá para reduzir para 50 a 80 litros por dia, fazendo economia em tudo. Então, para uma família de 4 pessoas sobreviver por um mês, você precisa de pelo menos 6.000 a 9.000 litros de água armazenada. E para 3 meses, você precisa de 18.000 a 27.000 litros. E eu sei que isso parece uma quantidade absurda, mas dá para fazer de forma gradual. Você começa instalando uma caixa d'água extra de 1.000 litros no chão do quintal ou na laje. Depois você adiciona mais uma ou duas. Depois você instala bombonas de 200 litros em pontos estratégicos e vai aumentando aos poucos. O importante é que a água fique armazenada em recipientes opacos e bem fechados para evitar a formação de algas e a contaminação. E você deve trocar a água a cada 6 meses para manter a qualidade. Ou você pode adicionar algumas gotas de cloro na água para conservar por mais tempo. O custo de cada caixa d'água de 1.000 litros fica entre R$300 e R$600, dependendo da marca. Bombonas de 200 litros custam R$80 a R$150 cada. Tambores de 200 litros também custam entre R$100 e R$200. E cisternas maiores de 5.000 a 10.000 litros custam de R$2.000 a R$5.000, mas tem uma capacidade muito maior. Então, para armazenar 6.000 litros, você pode comprar 6 caixas de 1.000 litros que custam R$1.800 a R$3.600 no total. Ou você pode comprar 30 bombonas de 200 litros que custam R$2.400 a R$4.500. Ou você pode instalar uma cisterna de 6.000 litros que custa R$3.000 a R$4.000. O nível de dificuldade é baixo a média. Instalar caixas d'água no chão é fácil e você mesmo faz. Instalar caixas d'água na laje pode precisar de um profissional para verificar se a estrutura aguenta o peso. E instalar cisternas enterradas precisa de um profissional. E essa modificação é absolutamente essencial para ter segurança hídrica em uma crise. Porque quando a água na rua acabar, você vai ter meses de autonomia. A 7ª modificação essencial é instalar painéis solares fotovoltaicos no telhado da casa. E isso protege a sua casa contra apagões prolongados e contra racionamentos de energia. E também reduz drasticamente a conta de luz no longo prazo. Os painéis solares funcionam convertendo a luz do sol diretamente em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Durante o dia, os painéis geram energia que pode ser usada diretamente na casa. E o excesso de energia que não é usado na hora é injetado na rede elétrica da casa. Você ganha créditos de energia com a companhia elétrica que podem ser usados à noite ou em dias nublados, quando os painéis produzem menos. E existem 2 tipos principais de sistemas solares. O sistema conectado à rede, que é o mais comum e que funciona junto com a energia da rua. E o sistema off-grid, que é completamente independente e que usa baterias para armazenar energia. O sistema conectado à rede é mais barato e mais simples. Mas ele para de funcionar se a energia da rua cair. O sistema off-grid é mais caro, mas funciona mesmo sem energia da rua. Para uma casa de tamanho médio, com consumo de 300 a 400 kWh por mês, você precisa de um sistema de 3 a 4 kW de potência. Isso significa cerca de 8 a 12 painéis solares de 330 a 400 watts cada. E eles ocupam cerca de 25 a 35 metros quadrados de telhado. O custo de um sistema conectado à rede de 3 a 4 kW fica entre R$15.000 e R$25.000, incluindo material, instalação, projeto e homologação na companhia elétrica. E o custo de um sistema off-grid do mesmo tamanho fica entre R$35.000 e R$50.000, porque inclui as baterias que são caras, o nível de dificuldade é alto e você precisa contratar uma empresa especializada e certificada para fazer a instalação. Não é possível fazer sozinho. E o retorno do investimento de um sistema conectado à rede acontece em 5 a 8 anos, através da economia na conta de luz. E depois desses 5 a 8 anos, você tem energia praticamente grátis pelos próximos 15 a 20 anos, que é a vida útil dos painéis. E o sistema off-grid tem um retorno mais longo de 10 a 15 anos, mas te dá independência total da rede elétrica. E essa modificação protege a sua casa contra apagões e contra racionamentos, e te dá segurança energética no longo prazo. A 8ª modificação essencial é proteger as janelas contra o calor excessivo e também contra ventos fortes. E isso pode ser feito de várias formas diferentes, dependendo do seu orçamento. As janelas são os pontos mais fracos da casa em termos de isolamento térmico. O vidro comum
deixa passar até 80% da radiação solar que bate nele. E essa radiação entra na casa e aquece tudo. E além disso, as janelas são pontos fracos estruturalmente em caso de ventos muito fortes ou de ciclones. A forma mais simples e mais barata de proteger as janelas contra o calor é instalar películas refletivas ou películas sulfil do lado de fora do vidro. Essas películas refletem até 60% da radiação solar de volta. E elas custam entre R$40 e R$80 por metro quadrado instaladas. Uma forma mais eficiente ainda é instalar persianas ou cortinas blackout do lado de dentro, ou instalar brises ou toldos do lado de fora que fazem sombra sobre a janela. Os brises fixos custam entre R$150 e R$300 por metro quadrado. E os toldos retráteis custam entre R$400 e R$800 por metro quadrado. E a forma mais eficiente de todas, mas também a mais cara, é trocar as janelas por janelas com vidro duplo ou vidro Lowe. O vidro duplo tem 2 camadas de vidro com uma câmara de ar no meio que funciona como isolante térmico. E o vidro Lowe tem uma película especial que reflete a radiação infravermelha. Mas trocar todas as janelas da casa por vidros eficientes custa entre R$10.000 e R$30.000, dependendo do tamanho e da quantidade de janelas. Para proteger as janelas contra ventos fortes, você pode instalar grades de proteção que custam entre R$150 e R$300 por metro quadrado. Ou você pode ter painéis de madeira ou de metal guardados para pregar nas janelas quando um ciclone for anunciado. O nível de dificuldade varia. Instalar películas é fácil e você mesmo pode fazer. Instalar cortinas também é fácil, mas instalar brises, toldos ou grades precisa de um profissional. E proteger as janelas pode reduzir em 2 a 3 graus a temperatura interna da casa e protege a casa contra ventos fortes que podem quebrar os vidros. A 9ª modificação essencial é trabalhar a topografia do terreno para proteger a casa contra enchentes e contra alagamentos. E isso é especialmente importante se você mora em uma área que tem risco de inundação. A água sempre corre para o ponto mais baixo, seguindo a gravidade. Então, se a sua casa está em um terreno que é mais baixo do que a rua ou do que os terrenos vizinhos, a água vai naturalmente escorrer para a sua casa em caso de chuva forte. E a primeira regra de proteção contra enchente é nunca morar em uma várzea de rio ou em um ponto baixo. Mas se você já mora e não pode sair, você precisa fazer o que for possível para proteger a casa. A primeira medida é elevar o nível do terreno ao redor da casa com aterro. Você traz terra de qualidade e eleva o terreno em pelo menos 30 a 50 centímetros. E você faz uma inclinação suave do terreno na direção contrária à casa para que a água escorra para longe. A segunda medida é criar sistemas de drenagem eficientes. Você instala canaletas de drenagem ao redor de toda a casa que captam a água da chuva e a direcionam para a rua ou para uma área segura longe da casa. E você pode fazer caixas de infiltração no quintal, que são buracos preenchidos com brita, onde a água se infiltra lentamente no solo.